para Alexandre. Uma boa aula, Alexandre. Obrigado. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, né? Nós aqui juntos, apesar do calor, nós estamos aqui firmes e fortes, né? Tem um ventilador ligado ali me ajudando, porque senão, né, até desconcentra. Mas muito bom. Como a gente está sempre nesse estudo, né, e eu pensei, ao invés de fazer como eu estava fazendo, aleatório, eu resolvi começar do início do Evangelho, item por item, para que nós possamos juntos, né, buscar e assimilando cada parte que o Evangelho traz, que como eu gosto, por exemplo, eu sempre vou misturando as lições, né? Conforme o tempo que nós vamos estudando o Evangelho dessa maneira, vai vindo assim naturalmente. E aí, quando a gente está falando do Evangelho, de repente nós estamos juntando todas as lições. Por quê? Por causa desse estudo que a gente já vai passando por todos e depois volta no início de novo. Então já vai ficando, digamos assim, interiorizado em nós. E isso é uma coisa boa. Porque para cada momento da vida, dificuldade da vida, nós sempre podemos lembrar de um ensinamento que está lá no Evangelho e opa, a gente fala assim, olha, mais disciplina, mais sobriedade, né? E a gente também pode auxiliar um outro, né? E é muito gostoso. Então, vamos lá. Eu resolvi começar, né, como eu disse, do início e vamos lá no capítulo 1, onde o Cristo vem nos dizer: eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Só dele dizer isso já dá para a gente estudar muita coisa aqui, coisa que, por exemplo, os contemporâneos do Cristo não entenderam, né? Nem mesmo os sacerdotes que estudavam lá as leis de Deus e achavam que sabiam muita coisa. A partir do momento que nós estamos buscando as nossas interpretações na doutrina espírita, o que eu acredito que nós já estamos entendendo? Nós estamos entendendo o seguinte com essas palavras do Cristo, que ele é o governador do planeta, né? Que tanto Kardec quanto Chico já nos deixam isso muito bem claro. A partir do momento, então, desde o início, né, de todos os tempos, até mesmo a Terra, nós sabemos que a espiritualidade a direcionou e foi trabalhando ela, esfriando ela, para poder deixar ela propícia para que pudéssemos reencarnar aqui. Porque se nós formos observar lá na Gênesis, por exemplo, também fala, e tem um livro de Chico Xavier que também fala, eu só não me lembro o nome agora, se é Caminho da Luz, tem um livro de Chico Xavier que também fala que então a Terra era uma bola de fogo que se desprendeu do Sol, e a espiritualidade foi trabalhando ela devagar para torná-la um mundo habitável para todos nós espíritos, para podermos estudar. E ela começou sim como um mundo primitivo e hoje estamos como um mundo de provas e expiações. E aí então nós sabemos que o mundo espiritual ele está envolto por entidades, desde as mais imperfeitas até as mais puras. E que o Cristo trabalhando nessa terra, desde o seu início, ele esteve por nós, nos orientando, nos intuindo, mesmo quando estávamos em mundos primitivos, totalmente ignorantes, né? A espiritualidade ali estava de alguma maneira buscando nos guiar em nossas trajetórias, praticamente quase que 100% animalizada, só buscando alimentação mesmo, escondendo em cavernas, escondendo nas florestas, né? Como a gente vai lá no YouTube e vê homens e mulheres das cavernas, a gente vê mais ou menos lá, parecendo um pouco como macacos, né? Até, né? Mas eu acredito que era similar àquilo mesmo, e o corpo foi evoluindo
conforme o espírito ir evoluindo, porque funciona da seguinte maneira: o espírito vai evoluindo e ele vai precisando de um corpo, podemos dizer, mais moderno, um corpo que vai conseguindo então trabalhar as qualidades que o espírito já tem, então um cérebro melhor, entre tantas outras condições dele poder caminhar nessa terra de uma forma melhor do que ele fazia antes, né? E conforme nós vamos estudando a doutrina espírita, onde que muitos ainda fazem confusão, muitos acreditam que o espírito tem a forma humana, né? Mas na realidade o espírito, mesmo no mundo espiritual, ele mantém essa forma humana porque ele ainda tem os mais imperfeitos, os que ainda estão enraizados na matéria ainda, eles então naturalmente se materializam com a última forma que encarnaram, acreditando ser daquela maneira, mas a partir do momento que os espíritos vão evoluindo, eles vão vendo que aquela não é a sua verdadeira forma, que eles podem mudar aquela forma, que eles podem mudar a sua própria roupa, ou que eles simplesmente podem se tornar um feixe de luz, que é o que o Livro dos Espíritos vem nos dizer, que o espírito é nada mais, nada menos do que um clarão, um feixe de luz, que pode vir do rubi opaco ao mais cintilante, desde o mais escurecido, aquele menos evoluído, até aquele mais radiante, aquele mais evoluído. Olha que interessante, né? E aí então nós vamos caminhando nessa terra e vendo atualmente o que nós percebemos? Que nós ainda estamos, né, naquela doutrina do materialismo. Nós ainda buscamos os nossos negócios ou as nossas casas de campo, os nossos sítios, e muitas vezes deixamos de lado a espiritualidade, deixamos de lado de auxiliar o semelhante, acreditando ainda que a vida verdadeira é aquela que podemos olhar com os olhos do corpo, que podemos tocar com os braços do corpo, sentir com as pernas do corpo, ouvir ou sentir o cheiro das coisas. Ainda acreditamos que tudo isso na realidade é o mundo físico, é o que acreditamos. Mas porém, já estamos trabalhando a imortalidade da alma, né? Já estamos trabalhando isso em nós. Não que esteja como primeiro ponto de vista. É o segundo. Nós ainda trabalhamos o ponto de vista da vida material, mas estamos ali trabalhando em nós, né? Porque nós temos muitas dúvidas dele ainda, estamos trabalhando o ponto de vista da vida futura. Mas na dúvida, como a maior parte de nós que estamos na Terra ainda temos muitas dúvidas, então na dúvida nos seguramos nas coisas que podemos agarrar. É por isso que nós observamos na Terra que o ser ele age conforme ainda os seus interesses. Ele ajuda quando ele vê que ele tem essa capacidade. Quando ele vê que ele já está perdendo, ele para de ajudar e aí começa a sacanear, começa a prejudicar, começa a tirar do outro, mostrando então aonde que estão as suas verdadeiras crenças. Então nós víamos aí pessoas que estavam muito bem materialmente, que todos nós dizíamos homens e mulheres de Deus, porque até frequentavam religiões, e de repente chega um momento, as expiações chegam, as dificuldades chegam, passam por momentos de atribulações, e aí a gente vê realmente a evolução daquele espírito. Por quê? Porque a partir do momento que o ser está passando por dificuldades, se ele tem fé em Deus de verdade e tem a visão da vida futura, ele busca se resignar e aceitar aquela dificuldade e buscar a humildade. Agora então, antes ele tinha condições físicas, materiais, e agora não tem. Então, ele aceitaria ajuda, ele pediria ajuda, ele buscaria dar a volta por cima sem utilizar os outros como degraus. Só que o que nós vemos é que a partir do momento que as pessoas passam por dificuldades, elas começam então a sacanear o outro. A partir do momento que alguma coisa vai nos ofender materialmente, a gente atenta até contra a vida do outro, que é o que nós vimos aí até, né, recentemente em uma cidade aí próxima, né, onde que uma pessoa ameaçou colocar em público que estava acontecendo alguma corrupção lá, e aí de repente uma pessoa toma as dores e acaba tirando a vida do outro. Não vou entrar mais em detalhes, mas a gente, só para perceber que o ser humano, a partir do momento que ele percebe que alguma coisa está machucando-lhe, está ofendendo-lhe, ou está até
de alguma maneira, querendo agredir o seu patrimônio, ele parte com todas as armas para cima do outro. É aí que nós percebemos como que está o nosso estilo de vida ainda, como que está a nossa consciência ainda no materialismo. Mas então, voltando lá no capítulo, o Cristo vem nos dizer: eu não vim destruir a lei. Exato. Na realidade, ele não veio destruir a lei que ele mesmo já está trabalhando desde quando nós começamos neste planeta. Tudo que nós vemos, todas as leis e todos os ensinamentos, vieram senão por ele e de seus ministros. Então, quando ele vem dizer, eu não vim destruir a lei, mas complementá-la, quer dizer, eu estou dando seguimento no meu governo neste planeta, ou no meu reinado. Mas nós que ainda somos muito imaturos, quando a gente não tem ainda noção exata de como que funcionam as coisas e também do que rege as coisas, né? Então, de repente, quando um ser humano aparece com ideias novas, a gente já fala assim, peraí, quem que ele acha que é? Né? Porque lá atrás já veio Elias, já veio Moisés e trouxeram ensinamentos, e de repente vem esse tio aí e vem falar de coisas que está, de alguma maneira, contrapondo as outras. Quem que ele acha que é? Mas eles não sabem ainda, não entendem ainda que na realidade este foi o que enviou todos os outros. Todos os missionários e profetas que nós já tivemos e ainda temos nessa terra pessoas boas que estão auxiliando umas às outras, que estão nas entidades, que estão nas famílias, que estão nos governos, que estão no mundo. Tem muita gente aí, espíritos já mais evoluídos um pouco, que estão o quê? Guiando todos nós aqui neste planeta. Por isso que nós não chegamos a um caos. Porque sempre, em todos os pontos, sempre tem aqueles espíritos, como aqui nas nossas redondezas. Nós tivemos Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos Chico Xavier, nós tivemos essas almas. Nos outros pontos do planeta também tem pessoas iluminadas que estão buscando direcionar os passos daquela nação, mesmo não sendo os governantes. Pode ser um Chico Xavier da vida que no seu cantinho ali, trabalhando nas casas de orações, exemplificando os passos do Cristo, ele vem então dar uma direção, um rumo espiritual para todas aquelas pessoas que estão ali. E se nós observarmos, muitos de nós não lembram nomes de governantes desde a época passada até essa então, mas de Chico Xavier quase o mundo inteiro conhece. E olha só, ele não foi nenhum governante, ele não foi nenhum imperador, ele não foi nenhum general. Ele foi simplesmente uma pessoa que caminhou nessa terra buscando auxiliar o seu semelhante com todos os recursos que tinha e além daqueles que a espiritualidade trazia até ele, como intérprete que nós sabemos praticamente 100% da espiritualidade, né? Então, o Cristo está para todos nós como o mestre mais alto de todos, que vem mandando todos os outros para nos auxiliar, nos guiar e trazer todo esse manancial de ensinamentos. E nada mais natural que nós, ainda muito ignorantes, achamos estranho tudo isso, como os sacerdotes acharam. Mas quem que é esse tio aí que de repente está chegando com isso aí, atrai as multidões e acha, né, que é o Bambambam, que é o Messias, né? É o que todos nós achamos devido à nossa ignorância, por achar que sabemos demais das coisas. Mas na realidade somos tão crianças ainda, né? Nós ainda somos tão imperfeitos, engateando espiritualmente falando, para compreender essas coisas. Mas o bom é que já está vindo aquela luz que está caminhando em todas as nações, nas casas de orações, independente das religiões, e já está então aqui, ó, no coração das pessoas. Está ali, um pontinho que já está transformando e guiando-as. Então, eu acredito, tá certo que ainda vai demorar um pouco, porque se nós formos observar como que está a civilização, ela está bem incompleta ainda, e tantos sofrimentos e tantas expiações que estão aflorando agora, pelo fato de que antes nós estávamos nas ilusões das guerras, nós estávamos nas ilusões das inquisições, das fogueiras, do tempo das trevas, né? Mas agora então nós estamos acordando, nós estamos tendo mais consciência dos nossos atos, mas aí que está. Mais responsabilidade,
mais consciência, então aí que vem o momento também das expiações mais dolorosas. E por que isso? Porque não adianta vir uma expiação dolorosa em nós e nós não entendermos por que isso acontece. Então nós ficamos brigando, praguejando, não é? E ao invés de entender por que eu passo por isso, por que eu passo por tanto sofrimento, miséria, por que eu tenho dificuldade na área afetiva, na área financeira, na área física, por que eu sou surdo, por que eu sou mudo, por que eu não enxergo, por que eu sou paraplégico, por que eu nasci órfão, por que eu fui abandonado pelos meus pais, né? Então nós ainda não estudamos por que isso acontece, porque se parássemos para pensar, nós iríamos entender sim, porque a religiosidade já está buscando abrir os nossos olhos para esse entendimento, para compreender o que nós passamos e a partir de então, observando o que eu tenho de bagagem, seja vícios e virtudes, juntando tudo isso e juntando ainda as vicissitudes pelas quais eu passo, eu vou entender sim por que eu passo por tudo isso. E bem, de certa forma eu vou fazer um pequeno resumo, né? Porque ainda assim, falando dessa maneira, parece que não está claro. Mas por que será que muitas pessoas têm dificuldades na área afetiva? Porque talvez já humilhou bastante, já foi muito orgulhoso, não abriu seu coração para as pessoas, né? Consequentemente, não amava as pessoas. E agora então ele não é amado, ele sofre na vida afetiva. Por que será que ele sofre tanto na vida física? Talvez ele já prejudicou fisicamente as pessoas, já fez pessoas ficarem doentes, já foi grandes empresários e pessoas se contaminaram em suas empresas. Então agora ele tem dificuldades físicas, talvez dificuldades mentais. Por que será que tem pessoas que têm dificuldades em relacionamentos? Provavelmente porque já humilhou muito, foi infiel, traiu demais, não valorizava as pessoas que o amavam. Então é um resumo para nós entendermos. E a partir do momento que nós passamos por esse sofrimento, que nós possamos entendê-lo e não fazer ninguém passar por sofrimentos nos quais nós estamos passando. É assim que nós vamos entendendo e conseguindo caminhar, né? A gente tem de aceitar sim as dificuldades, mas nós também podemos buscar superá-las a todo custo, mas entendendo por que isso tudo acontece conosco. E aí então, eu separei um item aqui, já que eu estou começando, né, o Evangelho do início, é bom também a gente ir compreendendo algumas coisas à nossa volta, principalmente para clarear o nosso entendimento sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre o espírito imortal, sobre as leis de ação e reação. E o livro Espírito de Verdade, ele nos auxilia muito nisso. E aí eu separei o item a rigor, que está na página 25. Espírito Santo, falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Nós sempre mistificamos o que é o Espírito Santo, né? Desde lá atrás, né? Mas na realidade, muitos de nós fazem o nome do Pai, eu ainda faço. E é lá então, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o que é? Nada mais, nada menos a falange de espíritos evoluídos que podem estar por nós, ou não, que podem estar em todos os planetas, né? Ou em todas as partes do planeta. Mas quando a gente fala Espírito Santo, são aqueles espíritos mais santos, digamos assim, mais evoluídos, que estão por aqueles imperfeitos como nós e estão nos auxiliando. Onde que é válido dizer sim, em nome do Pai, em nome de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho, em nome de Jesus Cristo, né? E do Espírito Santo. Então, em nome de todos os espíritos evoluídos, né? Espiritualidade maior, que possa estar por nós, nos auxiliando, nossos entes queridos, familiares no mundo espiritual, que são mais evoluídos que nós. Por exemplo, André Luiz foi auxiliado por um Espírito Santo, digamos assim, um espírito mais evoluído que era sua mãe. Né? Ela não precisava nem estar mais neste planeta, mas ela veio aqui auxiliá-lo. E é assim que nós vamos caminhando, né, desde os mais imperfeitos, junto com os mais perfeitos, com esse auxílio mútuo. Reino de Deus, estado de sublimação da alma,
criado por ela própria através das reencarnações incessantes. Quando nós falamos reino de Deus, todos nós, como ainda tem muitas religiões que acreditam assim, é o paraíso, no qual nós podemos ir lá e viver a ociosidade eterna. Mas na realidade o reino de Deus ele está no coração daqueles espíritos que estão alcançando a luz, que estão tendo o quê? O céu em seus corações, o paraíso em seus corações, devido à sua iluminação. Tem a ver com o entendimento, tem a ver com a sabedoria daquele espírito, dele já está acima daquelas inclinações más que ele tinha antes. É a mesma coisa da gente entender que céu e inferno existem em estados conscienciais. Não é que existe o céu especificamente falando, não é que existe o inferno especificamente falando, mas existe aqueles que estão em um inferno existencial, por não aceitarem as dificuldades, por não aceitar o mundo como é, por não aceitar a família como é. Então muitos dizem assim, nossa, mas minha vida é o inferno. E há uma chance de ser mesmo, porque ele está trazendo toda essa energia negativa para a sua vida. Enquanto tem pessoas que a vida delas é um céu, mesmo perante as dificuldades, porque ela é uma pessoa que busca se resignar, superar as suas dificuldades, aceitar os seus familiares, aceita os seus amigos, aceita o mundo, mas ele busca a todo custo transformá-lo em um mundo melhor para todos. E para a gente poder encerrar, depois eu vou dar seguimento nessa lição, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Excesso. Pois que aproveitaria ao ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o ser humano ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam, em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alures, em sublimação para a vida eterna. Então o Cristo vem nos dizer, amontoai tesouros no céu, onde nem a traça e o ferrugem consomem ou corroem, e nem os ladrões conseguem alcançar. Né? Então por aí a gente, por mais bobo que pareça, né, por mais que seja óbvio, mas nós ainda não estamos compreendendo, coisas materiais não vão conosco. O que vai conosco são as virtudes, paciência, resignação, abnegação, educação, aquela educação do caráter, a moral, a índole perante as leis de Deus, conhecimento a partir das leis de Deus, misericórdia, piedade, fraternidade que temos para com os outros. Isso caminha conosco. É isso que é a riqueza que o Cristo vem pedir para que nós possamos amontoar nos céus ou na vida espiritual. E a partir do momento que nós buscamos esse entendimento, nós vamos sofrendo menos, nós vamos acumulando menos, nós vamos até tendo os bens materiais, mas nós vamos pegando esses bens materiais, trabalhando eles sim, multiplicando eles sim, mas para um bem comum, para a comunidade na qual estou, para a cidade na qual estou, para o país na qual estou, para o mundo na qual eu estou. E uma coisa eu acredito
que não tem mais como nós dizermos que não existe, porque até mesmo o homem mais simples do campo, quando ele olha para os céus, quando ele olha para as estrelas, para o sol, para a lua e para tudo que nos envolve, que vem da natureza, ele então comenta contigo, olha, o homem não seria capaz de fazer tudo isso. Existe sim um Deus que criou tudo isso. E essa é a certeza que todos nós estamos caminhando em nossos corações. Um abraço a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez por estarmos aqui juntos, estudando o Evangelho. E um abraço. Fiquem com Deus.